Três coisas importantes para a vida cristã. Esse é o tema da ministração dessa noite. E o nosso texto está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, e acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não me seja imputado, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda Prisca e a Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno até. Vamos orar mais uma vez. Pai, te peço que o Senhor venha nos falar através dessa palavra, que nós possamos crescer através dela. Nos dê sabedoria, graça, unção para ministrarmos a tua palavra. Ninguém vem me ouvir, nós viemos ouvir o Senhor. Fala o nosso coração e nos faça ser edificados, meu Deus, pela tua santa palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Três coisas importantes para a sua vida cristã. Você que é cristão, que conhece a Jesus. Paulo, ele escreveu duas cartas, das muitas cartas que ele escreveu, duas ele escreveu para Timóteo, um jovem líder. E em Atos 16, nos mostra que Timóteo morava na cidade de Listra. Era filho de uma judia chamada Eunice, e seu pai era grego, mas sua mãe era crente. Provavelmente Timóteo se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, com a pregação de Paulo. Na sua segunda viagem missionária, quando Paulo retornou a Listra, ele ouviu falar que Timóteo estava dando um testemunho muito bom. Então ele resolve chamar Timóteo para o trabalho da pregação do Evangelho. Está em Atos capítulo 16, versículos 2 e 3. Timóteo então se torna uma bênção como missionário. Ele deixa a sua cidade e vai seguir o apóstolo Paulo, e se torna companheiro de Paulo nas suas viagens, anunciando o Evangelho até os confins da terra. Ele se torna uma bênção, o jovem Timóteo, como os nossos jovens aqui. E depois Timóteo foi enviado por Paulo para a obra de evangelização em várias igrejas que ele organizou: a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. E por último, Paulo enviou Timóteo para se tornar líder e pastor da igreja que estava em Éfeso, 1 Timóteo 3. E das duas cartas direcionadas a Timóteo, a primeira tinha o objetivo de encorajar Timóteo, de capacitar Timóteo, dar diretrizes para Timóteo, que era um jovem obreiro no ministério. A segunda carta, Paulo já estava preso, e ele estava aguardando para ser decapitado em Roma. Então a segunda carta são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E ele escreve a Timóteo, chamando de Timóteo de meu amado filho. E Timóteo recebe de Paulo a responsabilidade de continuar a obra do Senhor, de continuar o ministério que Paulo lhe ordenou. E você observa que eram as últimas palavras do apóstolo Paulo, quando você vê ele dizendo que ele estava sendo oferecido por libação ao Senhor. Então ele estava se preparando para realmente, para sua partida dessa terra, estar com o Senhor. E ele diz:
eu acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, servi ao Senhor. Ele estava realmente se preparando. E no finalzinho da sua carta, Paulo faz um pedido a Timóteo. Ele fala: Timóteo, vem me visitar aqui na prisão, mas quando você vier me visitar, traga para mim, passe na casa de Carpo, lá em Troade, e traga uma capa que eu deixei lá, traga os meus livros e traga principalmente os pergaminhos. Paulo, ele pede 3 coisas para Timóteo. É interessante porque, só para você entender, quando a gente fala de capa, quando Paulo ele fala no versículo 13 que ele queria essas 3 coisas, ele estava falando de um outro assunto. Se você acompanhar a leitura, ele estava falando de um outro assunto. Ele estava falando da sua partida, que ele estava se oferecendo como libação, e ele começa a abrir o coração para mostrar a sua frustração com algumas pessoas, como Demas, por exemplo, como Alexandre Latoeiro, como aqueles que não ampararam no seu julgamento, que o desampararam. Ele estava sozinho, estava numa cadeia, estava numa prisão. Então ele interrompe essa sua fala na sua carta, escreve esse versículo e continua falando, só para você entender. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Mas vamos então analisar esses 3 elementos que Paulo pede: a capa, os livros e o pergaminho. Primeiro, a capa. A capa era uma capa pesada de inverno. Se você observou o texto, eu parei quando Paulo disse: venha antes que chegue o inverno. Por quê? Ele queria que Timóteo levasse a carta antes que chegasse o inverno, porque o inverno, ele é um inverno muito rigoroso na Europa, sempre foi. E a capa era uma capa de lã, pesada, feita sem mangas, não tinha mangas, tinha uma abertura no meio, que ele vestia a capa assim, e colocava a capa, e ela ia até abaixo do joelho. Então a capa era uma proteção contra o inverno. Porque aqui no Brasil nós não temos inverno, na verdade. Nós temos um tempo friozinho, como esse friozinho que a gente está passando. Mas na Europa, nos Estados Unidos, sim, nós temos inverno muito rigoroso. E Paulo estava preso, você sabe, em Roma. O inverno muito rigoroso. Ele estava num cárcere úmido, frio, numa prisão argentina. E então ele estava num lugar muito difícil. E ele queria a capa porque ele iria se proteger com aquela capa no inverno. Então a capa que Paulo estava pedindo era a capa dele, ele não queria outra capa, ele queria a própria capa dele. Timóteo poderia comprar a capa, mas lá em Roma mesmo, ele poderia comprar em outro lugar, mas Paulo disse: eu quero a minha capa. Por quê? Quando ele fala eu quero a minha capa? Porque era a capa que ele tinha intimidade, a capa tinha o cheiro de Paulo, a capa tinha uma história com Paulo. Então capa fala de intimidade, fala de relacionamento. E aquela capa também falava de segurança, de proteção e de cuidado. E a capa então era uma proteção para o frio de uma prisão e o frio de um inverno que Paulo estaria ou iria passar. Paulo iria passar pelo inverno físico, mas ele já estava passando pelo inverno emocional e pelo inverno espiritual. Inverno fala de um tempo de solidão. Inverno fala de um tempo triste. Inverno fala de um momento muito difícil. E inverno fala de isolamento. No inverno as pessoas costumam ficar mais dentro de casa. No inverno, principalmente nesses países, não no Brasil, nesses países, no inverno, quando você for no inverno na Europa, nos Estados Unidos, ou quem já foi, sabe que as pessoas ficam muito dentro de casa ou dentro dos carros. Você não vê muita gente na rua. Então inverno fala de isolamento. E esse texto inserido aqui, quando Paulo pede para trazer a capa, ele está falando no contexto todo de um inverno, mas não o inverno físico, mas o inverno que ele já estava passando, que era o inverno das emoções, o inverno dos sentimentos, do inverno do isolamento, das decepções, das frustrações. Observe que no versículo 13 ele fala, pode colocar 1 Timóteo capítulo 4, 9 a 12, por favor. Ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele diz: só Lucas está comigo. Então observe. Depois ele fala que Alexandre Latoeiro causou muito males a ele. Então Paulo está falando de frustrações. Ele está numa prisão, ele está sozinho, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de amigo, ele está precisando de pessoas que estejam com ele. Mas ele disse: só Lucas está comigo. Quando ele fala só Lucas está comigo, não quer dizer que ele está desprezando a presença de Lucas. Pelo contrário, ele está valorizando a presença de Lucas, mas ao mesmo tempo dizendo que ele gostaria
que outras pessoas estivessem com ele, que outros amigos estivessem com ele, outras pessoas que se diziam ser amigos estivessem com ele, mas não estavam ali naquele momento. E o inverno que Paulo estava passando era o inverno que muitos de nós passamos. Pode ser que você esteja passando por esse inverno, e se não, você já passou por muitos invernos, porque invernos fala de dias difíceis, invernos fala de dias de aflição, dia que você fica aflito, precisa de alguém que venha aquecer a sua alma, como uma capa. Inverno fala de dia de cansaço, quando você está cansado e você espera que alguém venha te dar um descanso. Inverno fala de dias inesperados que te abalam. Invernos falam de dias de lutas, dias de aflição. E Paulo estava vivendo esses dias. E quando ele pede a capa para Timóteo, ele estava falando do inverno, que é o inverno das estações. Mas ele já estava passando o inverno nas suas emoções, o inverno na sua vida espiritual, o inverno na sua vida emocional. Observe, Paulo estava triste, porque ele estava passando por um momento difícil. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer não de morte natural, ele não sabia a forma como ele iria morrer, mas ele sabia que não era uma forma muito agradável, porque morrer na prisão romana, ou morrer pela mão dos romanos, com certeza não era muito agradável. E Paulo teve o seu pescoço cortado. Então ele fala de um inverno muito difícil. Então eu quero agora falar tudo isso para te ensinar e te mostrar que a capa aqui de Paulo, ela simboliza o inverno. Aquela capa simbolizava o inverno físico, mas Paulo, ele estava passando por outro inverno, e ele estava clamando uma capa, que era uma capa que cuidava da sua vida espiritual. Mas essa capa ele já tinha, porque a capa significa o cuidado do Senhor no inverno das nossas vidas. E Paulo, passando pelo inverno, ele declara, ele diz: olha, fulano me separou, eu fiquei sozinho aqui, mas o Senhor me assistiu. Então Paulo, ele declara que ele tinha, durante o inverno da sua vida, a capa do Senhor, o cuidado do Senhor. Então o Senhor não abandonava. Então essa capa, que era o Senhor, ele tinha. Então, irmão, quero te dizer que no inverno que você passa, que eu passo, nós precisamos saber, para nós vencermos a nossa vida cristã, que nós temos uma capa, e essa capa é a capa espiritual, a capa que vai cuidar da nossa vida espiritual, a capa que vai cuidar da gente. Essa capa é o Senhor, nós temos o Senhor. Por isso precisamos aumentar nosso relacionamento com o Senhor, precisamos cuidar da nossa intimidade com o Senhor, precisamos amar o Senhor e viver com o Senhor. Você observa que Paulo tinha uma intimidade muito profunda com o Senhor, ele sabia do que ele estava falando, porque no versículo 7 de 2 Timóteo 4 ele diz: eu combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí no versículo 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Por quê? Ele diz no versículo 6: porque já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Obviamente, irmãos, Paulo não era um super-homem. Paulo estava assim triste, ele estava preocupado com a sua morte, ele estava preocupado com o sofrimento, mas ele estava em paz, porque ele sabia que ele tinha feito aquilo que o Senhor lhe tinha pedido. Ele tinha vivido a forma como o Senhor quis que ele vivesse. E ele diz: a minha vida será oferecida como aspersão de sacrifício ao Senhor. E nesse ponto ele estava feliz, entendeu? Porque ele tinha uma intimidade tão grande com o Senhor. E ele diz: a minha capa, o meu Senhor me assistiu, me guardou e me livrou da boca do leão todas as vezes que eu precisei, e todas as vezes que era necessário. Mas agora eu sei que é o momento que ele quer que eu esteja com ele. Irmãos, quando você tem essa visão, quando você tem esse conceito, a sua vida é totalmente diferente da vida de todas as pessoas. E de fato Deus assistiu Paulo várias vezes. Deus assistiu Paulo quando ele esteve na prisão com Silas, após ele ter repreendido o espírito de adivinhação que estava numa mulher, e essa mulher tinha um senhor e era escrava dele, e ela adivinhava o dinheiro e ia para esse senhor. E quando Paulo repreende o espírito de adivinhação, está em Atos capítulo 16, versículos 23 e 26, que você pode ler na projeção. Quando
Paulo repreende aquele espírito, os senhores daquela mulher ficam muito indignados e resolvem promover uma difamação para prender Paulo. E Paulo e Silas são presos os pés, são amarrados nos troncos, eles são amarrados nos troncos e são açoitados, sofrem muitas cortas, as costas deles saem sangue, mas durante a meia-noite eles sabiam que eles tinham uma capa que os guardava no inverno. Eles estavam passando pelo inverno da vida, o inverno do sofrimento, da injustiça, o inverno da ingratidão, o inverno de tantas coisas. Eles estavam ali na prisão e eles começam a adorar a capa que era o Senhor, começam a clamar a capa, o poder da capa, e a capa que é o Senhor vem, os abraça, os protege, os dá força sobrenatural para ficar naquela prisão. E de repente as cadeias se abrem, as cadeias se rompem, e Paulo é liberto, Silas é liberto, e todos os presos são libertos. Por isso ele disse: o Senhor me assistiu. Mas o Senhor assistiu Paulo também quando ele estava indo para Roma. E o navio que eles estavam com 276 tripulantes e prisioneiros, esse navio, ele tem um problema, ele naufraga. Então todos os tripulantes, eles vão nadando para uma ilha, e Paulo também vai, e quando chegam na ilha, eles são recebidos pelos bárbaros que moravam na ilha de Malta, com muito carinho. Eles fazem uma fogueira, e Paulo, preocupado que ele era proativo, ele vai buscar lenha para alimentar a fogueira, e quando ele pega a lenha, uma cobra, uma víbora morde a mão de Paulo. E quando ela morde a mão de Paulo, os bárbaros falaram: olha, esse homem deve ser um assassino, porque ele não morreu no naufrágio, e agora uma cobra o morde. Está em Atos 28:4. Uma cobra o morde, então ele morreu, ele vai morrer, porque isso é julgamento de Deus. Observe que como as pessoas julgam, né? Paulo estava passando por um inverno muito rigoroso, no sentido emocional e espiritual. Ele era prisioneiro, ele estava indo para Roma, em direção à sua morte. Ele sabia que ele morria em Roma, então ele é julgado como um assassino, mas ele fica calado, ele não fala nada, porque ele sabia que ele tinha uma capa que era a sua justiça. Irmão, deixa eu te dizer, talvez você esteja passando por invernos, porque alguém está te julgando, alguém está te condenando, alguém está te caluniando. Não tente lutar pelas suas forças, não tente resolver pelas suas próprias forças. Creia que você tem uma capa, e quem guarda você é o Senhor, a sua justiça é o Senhor, quem te protege é o Senhor. Amém? Então fique em paz. Se você não fez nada, se você é justo, fique em paz. E Paulo ficou em paz, porque ele era justo. Ele sacode a mão, a cobra cai, e aí os bárbaros ficam esperando ele morrer. Ele não morre. E aí, quando ele não morre, eles já fazem outro julgamento. Ele falou: ele não morreu, então ele é um Deus. Nenhum nem outro julgamento estavam certos, os dois estavam errados. Paulo era homicida, mas também não era um Deus, e ele sabia que ele era servo do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Então, quando ele fala aqui em 2 Timóteo 4, o Senhor me assistiu, ele está dizendo: eu tenho uma capa. Essa capa não é física, essa capa é espiritual, é a capa que me protege, que guarda, que cuida de mim. Essa capa é o Senhor, essa capa que conforta meu espírito. Por isso ele diz: o Senhor me assistiu. Amém? Paulo sabia que o Senhor era a sua capa. Por isso, irmão, quando você vê Paulo declarando algumas coisas, como eu vou falar aqui, você fica estupefato, você diz: como que alguém pode falar algo com tanta convicção? Porque ele sabia que ele servia, ele sabia que ele cria. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, ele diz: para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E Gálatas 2:20, ele diz: fui crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E em 2 Coríntios capítulo 12, 9 a 10, ele diz: quando esse texto falamos muito aqui, quando ministramos anteriormente, né? Ele escreve, ele registra aos Coríntios. Ele diz que o Senhor te disse, quando ele estava passando pelo espinho na carne: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que estou forte. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma capa,
No inverno da minha vida, eu estou fraco, eu estou sem forças, eu estou desanimado. Aí é que eu estou forte, que não depende de mim, não são as minhas forças, não é a minha competência, não é a minha inteligência, é a minha capa que me fortalece, é o Senhor. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia. E Paulo fala o texto esse é o texto que eu sou apaixonado por ele, eu acho o mais lindo. Uma das mais lindas declarações de Paulo, Romanos 8, 35, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, diz Paulo, olha a convicção com que ele fala, eu estou certo, eu tenho certeza, eu sei o que eu estou falando. Ele diz que nem a morte, nem a vida, e olha que ele sabia que ele iria morrer, e que ele ia morrer pela mão dos romanos. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem o coronavírus, nem alguma outra criatura vai me poder separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele estava dizendo o seguinte: eu conheço meu Senhor, eu amo profundamente meu Senhor, Ele é a minha capa, Ele me assistiu, Ele cuida de mim, Ele me conquistou e me atraiu com cordas de amor. Por isso eu estou certo, estou convicto que nenhuma tribulação, nenhum inverno, nenhuma angústia, nada vai poder me separar dele, porque eu e ele somos um. Aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tua capa, no inverno das nossas vidas, essa capa ela representa esse Deus tão maravilhoso que cuida da gente. Muitas vezes, no meu quarto de oração, eu senti o calor dessa capa. Eu sei que você também sentiu. Eu sei que muitas vezes você sem forças, em momento que a gente fica falando: Deus, eu não sei o que fazer. Aí o Senhor diz: você está fraco, filho? Você não tem força, você não sabe o que fazer? Então agora eu posso te fortalecer. Eu posso ser a sua capa. Mas a capa, ela representa também o cuidado dos amigos. E isso aqui é muito forte. Observe que Paulo falou que todos o desampararam, mas o Senhor o assistiu. Mas ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, 9 a 12, e 2 Timóteo 14 a 17, algo interessante. Observe isso. Ele fala o seguinte: Demas me desamparou, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, e eu estou passando um inverno, ele estava passando um inverno muito difícil, digo, emocional. Mas tinha alguém com ele. Quem estava com ele? Quem? Ele diz: só Lucas está comigo. Mas tinha alguém ali com ele. Tinha alguém com ele. Tinha alguém que se tornou capa para Paulo. E ele fala: Alexandre Latoeiro me causou muitos males. Observe, Demas desamparou Paulo, Crescente e Tito também não estavam com ele. Alexandre Latoeiro causou inúmeros males para Paulo, agindo com rebeldia a liderança dele. E ninguém esteve com ele na hora que ele mais precisava, durante a sua primeira defesa perante César. Mas ele fez questão de dizer que todos os desampararam. Mas ele fala: no momento que eu mais precisava, no momento mais difícil da minha vida, aqueles que eu confiava me desampararam. Mas se alguém comigo, tem Lucas. Irmãos, preste atenção, todos nós precisamos de Lucas. Lucas é quem representa aquela capa, porque lembra que eu disse que a capa ela aquece, a capa ela aquece no momento do inverno. E quando estamos passando pelo momento de inverno, nós precisamos de alguém que aqueça a nossa alma, sim ou não? Alguém que aqueça a nossa alma. E Lucas estava fazendo isso, eu tenho certeza. Lucas estava dizendo: Paulo, eu sei, meu irmão, é difícil, você está sofrendo porque você ama Jesus, porque você é um homem justo, porque você tem pregado a palavra. Paulo, eu sei que a morte está preparada para você, mas olha, o Senhor é com você. Eu nunca
está comigo. Ele destaca que ele tinha uma capa humana que aquecia sua alma, que o fortalecia. Essa capa humana são aquelas pessoas mais íntimas, aquelas que elas dizem que são nossos amigos. Agora, o triste é quando alguém diz que é seu amigo, que é sua amiga, e no momento que você está passando mais difícil da sua vida, que você precisa dessa capa, aquela pessoa não te liga, não te manda mensagem, não quer nem saber como você está. Paulo passou por isso. Ele passou por isso. Sabe que os amigos são muito importantes, amigos de verdade. Não pessoas que dizem que são amigos, não pessoas que dizem que nos amam, mas amigos de verdade. Provérbios 8:24 diz: algumas amizades não duram nada, são as amizades mentirosas, mas há um verdadeiro amigo que é mais chegado. Que nem os textos, então não tem problema aí com os textos. Há um amigo mais chegado que o irmão. Provérbios 17:17 diz: em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Deixa eu dar uma parada aqui nesse texto. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que diz que é amigo na hora que você vai assar um churrasco. Assar um churrasco lá em casa. E aí, meu, tô lá. Aí você está achando churrasco, o pessoal rindo, brincando. Amigos não nascem nessa hora. Amigos não nascem na hora da balada. Amigos não nascem na hora da festa. Amigos não nascem em aniversário. Os amigos estão no aniversário porque se tornaram antes. Mas a Bíblia fala algo certíssimo. O amigo nasce na hora da angústia. Entendeu? Amigo nasce na hora que você mais precisa dele. As pessoas que me tornei amigas foram aquelas que eu estive na hora que elas mais precisavam. Porque a Bíblia diz que o amigo nasce na hora da angústia, porque o amigo é essa capa protetora que aquece a alma na hora que você está sofrendo, na hora que você está com dor no coração, na hora que você está com dor na alma. Entendeu? E Lucas era aquele amigo de Paulo. Ele estava naquele momento que ele mais precisava. Então, querido, você que tem amigos na hora do churrasco, na hora da festa, olha, sinto te decepcionar, mas não são verdadeiros amigos. Amigos nascem na hora da dor. Amigos são aqueles que estão com você na hora que você está passando pelos momentos mais difíceis da sua vida. E esses são poucos. Mas nós esperamos em Deus que Deus nos dê amigos assim. Quantos querem essa capa humana? Quantos querem? Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Esse é o amigo. O amigo, quando você cai, ele vai te levantar. É a capa que você está passando pelo inverno. Mesmo que o inverno seja provocado por você, ele vai lá, vai te socorrer, vai te ajudar, vai te dar palavra de ânimo, vai te levantar. Porque essa é a capa humana que aquece a alma. Porque tem alguns que no inverno que você está passando, tira mais a sua proteção, tira mais a sua roupa, te deixa desnudado, te faz sentir mais frio. Mas a capa humana não, a capa verdadeira que nós precisamos, e que Paulo tinha, que era Lucas. Timóteo também era essa capa. Essa capa, ela nos ajuda nos momentos que nós mais precisamos. Quantos aqui tem uma capa assim? Deixa eu ver, levanta só. Glória a Deus. Mas a maioria aqui não tem. Quantos querem ser capa de alguém? Levante a mão. Essa capa desse jeito, humana. Glória a Deus. Mas Paulo, ele pede também os livros. Paulo, ele tinha uma necessidade espiritual e intelectual. Por isso ele diz: traz os livros, e principalmente os pergaminhos. Livros aqui tem uma outra conotação dos livros que nós temos hoje, porque era uma coleção de rolos de papiro. Papiro é uma planta do Egito, eles usavam para escrever. Você indo ao Egito, você vai conhecer o papiro. O papiro, ele durava muito tempo, e cerca de 75% do Novo Testamento grego foi escrito em papiro. E quando ele fala que quer livros, ele fala dos textos escritos em papiro. Não sabemos que tipo de livros que Paulo estava se referindo. Pode ser livros que ele mesmo escreveu, alguns dizem que foram livros que ele mesmo escreveu, outros falam que eram livros de filosofia, não sei se eram livros de cultura geral, porque Paulo era um intelectual, ele era profundo conhecedor da cultura. Pode ser livros de idioma, porque Paulo falava hebraico, aramaico, grego, latim. Alguns historiadores dizem que podem ser revelações que Paulo recebeu
do próprio Jesus e ele foi anotando tudo, nós não sabemos. Mas Paulo, ele aguardando sentença, sabendo que ele ia morrer em pé de livros. Que coisa interessante, irmãos. Isso aqui é uma lição muito grande para nós, sabe por quê? Na prisão, não é só porque estava na prisão. Tem muita gente que começa a ler na prisão, a gente sabe disso. Mas Paulo era culto, ele já lia. Ler para ele era um costume, ele amava ler. E olha, a segunda coisa que nós precisamos na nossa vida cristã para vencermos é aprendermos a ler. Amarmos a leitura, não qualquer livro, mas livros bons. Livros que vão te fazer crescer em Deus, livros que vão aumentar a sua fé, livros que vão te aproximar de Deus, livros que vão te ajudar no seu relacionamento com as pessoas, vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, livros que vão ajudar no seu casamento, na sua família. Você precisa ler livros que vão te ajudar. E Paulo, preste atenção, isso aqui é fantástico. Não sabemos quanto tempo de vida ele teve mais, mas sabemos que ele leu, ele queria ler. Olha, como que o prisioneiro que sabe que vai morrer, ele quer ler? Para quê? Porque ele amava, ele sabia que a mente dele precisava ser alimentada. Irmãos, preste atenção, não sei com que você tem alimentado a sua mente, mas você precisa ler. Nós precisamos ler. Os evangélicos antigamente, eles eram considerados como ignorantes a respeito da leitura, eram considerados pessoas sem cultura, mas graças a Deus isso mudou. Nós precisamos ler, precisamos aumentar o nosso conhecimento. Quem lê, prega melhor. Quem lê, vive melhor. Quem lê, tem mais espaço no mundo secular. Quem lê, vai crescer, mas quem não lê, regride. Por isso que Paulo ensina para a gente aqui a questão da leitura. Ele diz, traga os pergaminhos. E em 1 Timóteo capítulo 4, 13, ele diz, persiste em ler, Timóteo, exortar e ensinar. Observe que ele orientou Timóteo a ler. Irmãos, eu sei que tem muitos irmãos que não gostam de ler, eu sei disso, mas olha, isso aqui é costume. Você precisa se adaptar. E eu quero até te fazer uma sugestão. Você fala assim, pastor, não tenho dinheiro para comprar livros. Não tem problema não. Me manda uma mensagem de e-mail, um WhatsApp, eu vou te mandar alguns livros bons para você ler em PDF. Tem muitos livros em PDF que eu posso te passar, que vão te ajudar. Se você estiver precisando ir para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a sua família, para o seu livro de oração, sua vida cristã, pode me pedir, eu te mando com prazer. Mas nós precisamos aprender com Paulo, irmãos. Tem gente que fala assim, eu quero pregar. Amém, irmão, é muito importante você pregar. Pregar, nós precisamos de unção, precisamos de relacionamento com Deus, como eu falei no início, intimidade com o Senhor. Mas precisamos também de conhecimento. Amém? Precisa aprender e amar a leitura. E Paulo amava a leitura. Mas Paulo pede outra coisa, ele pede os pergaminhos. Ele fala, traz a capa, os livros, principalmente os pergaminhos. Observe que ele destaca pergaminho. Pergaminho é uma membrana, e no texto grego significa membrana, pergaminho. E membrana mesmo de pele, porque os pergaminhos eram peles curtidas de animais. E quando Paulo fala de pergaminhos, eu acredito que ele está falando da Bíblia, que existia na época, que era o Velho Testamento, ou os rolos do Velho Testamento. Então, os pergaminhos eram feitos de couro de bezerro, de cabras, de ovelhas. E Paulo quer que Timóteo leve para ele a Bíblia, para ele meditar. O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, porque Paulo amava a palavra de Deus. A terceira coisa que um servo de Deus precisa para crescer na sua vida cristã é amar a palavra, é ler a palavra. E Paulo fala, não esquece. Olha, principalmente os pergaminhos. Quando ele fala principalmente, eu, Cláudio, particularmente, entendo que ele está dizendo, se você esquecer a capa, se você esquecer dos livros, os pergaminhos você não pode esquecer. Entendeu? Porque em nossa vida cristã nós precisamos valorizar a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, é incrível, tem crente que não lê a Bíblia, tem crente que não conhece a palavra, tem irmãos que não leem a palavra. E Paulo pediu os pergaminhos, ou seja, a palavra de Deus, porque ele sabia que a capa ia manter o seu corpo aquecido, os livros iam manter a sua mente culta, mas os pergaminhos iam aquecer a sua alma, porque era a palavra de Deus. Os pergaminhos serviriam ao conhecimento de Deus, e Paulo queria crescer no conhecimento de Deus. Quem quer crescer no conhecimento de Deus precisa aprender a amar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra. Amém? Não ficar apenas com ela na sua casa, para todo mundo ver que você tem uma Bíblia no carro, ou uma
na sua cama de cabeceiro, mas para que você não cabeceira na sua cama, mas algo que você lê que ela te alimenta. Eu disse aqui no culto anterior, muitas vezes no meu quarto de oração eu abri o pergaminho, a Bíblia, e pedi ao Senhor: Senhor, eu preciso, eu estou no deserto, eu estou num inverno tão grande, eu preciso que o Senhor fale no meu coração. E muitas vezes minhas lágrimas mancharam a minha Bíblia, ou molharam a minha Bíblia, as minhas lágrimas de dor e sofrimento, mas o Senhor me trazia uma palavra, e essa palavra confortava o meu coração, me trouxe uma resposta, e eu saía do quarto de oração tão fortalecido, tão diferente, tão restaurado. Por isso Paulo, no inverno da sua vida, ele pede um pergaminho. Ele diz: eu quero um pergaminho, não esqueça o pergaminho, porque ele sabia que a palavra de Deus é o mel que traz doçura para a nossa alma. Quando a nossa alma está azeda, quando tudo está difícil, quando a gente não sente gosto em nada, não tem prazer em nada, não quer fazer nada, nós temos o pergaminho, a palavra de Deus, que é o mel que aquece a nossa alma, que traz doçura para a nossa alma. Ele sabia que a palavra de Deus é o pão que alimenta quando você está enfraquecido, e o inverno enfraquece a gente. Paulo estava numa cadeia, muitas vezes não tinha alimentação direito, alimentação física mesmo, mas ele queria alimentação para a alma. Paulo sabia que a palavra de Deus é a luz que dissipa as trevas. Imagine o medo que Paulo estava passando naquele momento, naquela prisão, mas quando ele abria a palavra de Deus, ele lia nas revelações da palavra de Deus, que o Senhor fortalecia o seu povo, que o Senhor era com o seu povo. Então a luz da palavra entrava no seu coração e dissipava a treva do medo, a insegurança e o desconforto. Por isso ele pede os pergaminhos. Ele pede também a palavra de Deus, porque ele sabe que ela é fogo que queima, e se o coração estava frio, a palavra de Deus iria aquecer o seu coração. Vocês viram a chama na propaganda aqui da conferência jovem? Eu amei os ministros terem colocado aquela fogueira, porque é isso mesmo. A palavra de Deus, ela é o fogo que aquece a nossa alma, e eu tenho certeza que agora a sua alma está sendo aquecida. Se você está prestando atenção naquilo que Deus está falando no seu coração, se você está atento, a sua alma está sendo aquecida, porque a palavra de Deus é esse fogo que aquece. Paulo sabia, eu também sabia que o microfone ia acabar a bateria. Só um minutinho, irmãos. Obrigado. Paulo sabia que a palavra de Deus é martelo que quebra os nossos corações. Paulo sabia que a palavra de Deus é a espada que corta nossas racionalidades. Quando você está cheio de razões, a palavra de Deus vem e traz a razão de Deus para a nossa razão. Para deixar esse aqui, tá bom? Paulo sabia que a palavra de Deus é escudo para nos proteger. Salmo 91, versículo 14. Paulo sabia que a palavra de Deus é remédio, cura e bálsamo que traz refrigério. Então, querido, no inverno da sua vida, no verão, no outono, na primavera, você precisa dessa capa, você precisa da palavra de Deus, você precisa disso na sua vida. E Paulo sabia, ele amava a palavra, ele não desprezava a palavra, mas hoje a palavra de Deus é desprezada, muito desprezada. A palavra de Deus o momento que a palavra é trocada por uma série de Netflix, o momento que a palavra é trocada por um outro momento qualquer, mas Paulo diz: eu quero a palavra. Então, eu estou terminando. Nossas ministrações serão bem mais curtas agora. Eu quero que nossas reuniões terminem com 1h30 no máximo, já passamos 5 minutos, mas eu quero orar por você. Quando Paulo diz: traz a capa, traz os livros e os pergaminhos, ele nos ensinou 3 coisas importantes que nós precisamos para vencer na nossa vida cristã. E eu quero orar agora por 3 tipos de pessoas. Eu quero orar por aquele que, lembra da capa que eu falei? Eu quero orar por aquele irmão que no inverno da sua vida você não entendeu que o Senhor é a sua capa. Eu estava conversando com a agência agora e ela me falou uma coisa interessante. Ela disse: pastor, muitas vezes no meu sofrimento eu ficava chateado com Deus,
Eu falava, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa assim, eu sou tão boa, eu sou tal. E ela entendeu que Deus estava tratando a alma dela. Deus estava restaurando a vida dela. E é isso mesmo. Sabe, no inverno, você precisa entender que Deus não te desamparou. Deus nunca te desampara. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está passando aquilo. Nós não sabemos nem como sair, nem como fazer. Eu também passo por isso. Não é só você. Mas a gente tem que saber que nós temos uma capa, que é o Senhor. E ela nos aquece nos nossos infernos, sempre que clamamos por Ele. E talvez você estava desanimando, achando que o Senhor te desamparou, achando que Deus não te ama tanto, e você entendeu isso hoje. Quero orar por você. E eu vou pedir para você se ajoelhar daqui a pouco. Quero orar também por aqueles que esperavam que alguém que você considerava seu amigo. Você falava, não, eu passei por um momento tão difícil, eu achei que fulano era meu amigo, e eu esperava que ele viesse com capa para trazer conforto à minha alma, para trazer alívio à minha alma, com uma palavra tão gostosa. Ele não apareceu, não ligou, não mandou nenhuma mensagem, nem se preocupou comigo. Estou ministrando isso aqui, não é para você ficar magoado com a pessoa, nem para gerar no seu coração a tristeza. Não. Estou ministrando isso aqui para você liberar essa pessoa. Porque quando Paulo fala tudo isso, ele diz que Deus não lhe impute a falha que eles tiveram comigo. Observe que Paulo demonstra o perdão, mesmo com as pessoas que o decepcionaram. Então, no nosso inverno, tem pessoas que nós achamos que elas vão aparecer e não aparecem. Não fique triste com isso, porque o Senhor, Ele sempre vai te aparecer para você, Ele sempre vai estar com você. Amém? Então eu quero orar por esse tipo de irmão também, mas eu quero orar por aqueles que querem ser essa capa, porque tem gente também que espera que você seja a capa dele, sabia? Tem gente esperando a sua ligação, tem alguém esperando a sua mensagem, tem alguém esperando a sua palavra de conforto, tem alguém esperando por você. Então tem alguém esperando que você seja a capa dele. Quantos querem ser a capa de alguém? Levante sua mão. Então depois eu quero orar por você. Amém? E eu quero orar por aqueles que querem crescer no conhecimento, querem ler mais, querem voltar a estudar a palavra. Na verdade, essa é uma decisão. Mas eu quero orar por esses irmãos que eu falei agora. Sabe, irmãos, eu já tinha passado o tema dessa ministração para a pastora Paula, e eu disse que a gente também, nós pastores, passamos por inverno. Paulo, ele era um grande líder, um grande homem, mas não era super-homem. Mas ele passou por um inverno muito difícil, e ele precisou de alguém com ele. Todos nós precisamos, todos nós temos carências, eu, você. Essa semana eu recebi muitas ligações, mensagens, agradecido mesmo aos irmãos. O irmão me ligou, mas esse irmão não estou destacando porque não é de me ligar. Ele me ligou e eu estava chegando na empresa e ele falou, pastor, estou ligando só para conversar com o senhor, estou com saudade do senhor. Aí eu estava chegando na empresa e o segurança estava falando que eu não podia entrar por ali e tal, e ele falou, pastor, só quer que ligue no outro momento? Eu falei, não liga não. Agora mesmo quero que você me fale, por quê? A palavra desse irmão foi como um bálsamo no meu coração. Ele nem não sabia disso, mas Deus me direcionou para ele me ligar, para ele ser uma capa em um momento que eu estava precisando de uma palavra. E eu sei que isso acontece com todos nós. Eu queria que você se ajoelhasse se você quer ser capa de alguém. Ou se você quer uma capa, você vai falar, Deus, eu tenho sentido tão sozinho. Me dê um amigo, me dê alguém que possa me ajudar, me dê alguém, sabe, que alguém seja amigo, não que fale que é amigo, mas alguém que vai me ajudar. Porque eu estou cansado de pessoas que me acusam, estou cansado de pessoas que me condenam, estou cansado de pessoas que só para me criticar. Mas eu quero alguém que venha confortar meu coração.